Esse aqui está funcionando, né? Já? Tá, então ele está ligado. Iniciado por esse. Bem, bom dia. Dia 13 de dezembro de 2016, na sede num dos prédios da Procuradoria-Geral da República, num dos anexos, presentes os advogados Dr. Adriano Maia e doutora Mônica Odebrecht, presente o senhor Emílio Odebrecht e o advogado Dr. Theo Dias, presentes os membros do Ministério Público Alisson Nelício e Fernando Antônio e Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Vamos dar início ao termo de depoimento número 1 do colaborador Emílio Odebrecht. Antes, fazendo umas pequenas advertências sobre o Emílio, o dever de dizer a verdade. O senhor aqui está, na qualidade de colaborador, está renunciando o direito ao silêncio e tem o compromisso de dizer a verdade. E a sua colaboração é importante que ela seja efetiva conforme determina a Lei 12.850. Tanto os fatos que o senhor vai relatar quanto as provas tem que auxiliar a investigação, o deslinde da investigação, não podendo o senhor omitir ou deixar de falar nada, nem qualquer tipo de reserva mental. Vamos começar então, doutor Emílio, com um pouquinho da sua trajetória profissional dentro do Grupo Odebrecht. Que ano que o senhor começou a trabalhar no Grupo Odebrecht? Comecei a trabalhar no grupo. Bom dia. Primeiro comecei a trabalhar no Grupo Odebrecht 2 anos antes de me formar. Mas antes, eu já vinha trabalhando com meu pai num processo de aprendizado, não só como me preparando para ser estagiário, como também ser humano, vamos dizer, cidadão. Me formei em 68, entrei naturalmente então 66, 67, por aí. Na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, engenheiro civil, e muito rapidamente, logo no início, eu assumi como primeira função todas as subsidiárias da organização, que eram ex-departamentos de especialização da engenharia. Depois assumi um programa no sul do Brasil, a área de engenharia. Depois eu efetivamente assumi toda a área de engenharia. E lá para 91, meu pai então se desligou do conselho. Eu não só assumi, como participei do conselho, que em 98 ele se desligava do conselho aproximadamente. Então, a partir de 98 eu acumulava a diretoria, a presidência, o diretor-presidente do grupo, e acumulava a presidência do conselho. Isso para mim foi muito útil, essa experiência, para eu saber que isso não se faz. Coloca-se a organização em risco, você não tem um conselho que no fundo termina sendo verdadeira lagartixa, porque você, como presidente do conselho e presidente do executivo, você já, quando leva para o conselho, já leva coisas de uma forma ou de outra, você já fechou com seus liderados. Entendi. E aí fica um conselho menos eficaz, coisa que nós tomamos medida nesse sentido muito drástica. E outra foi a relação hierárquica de pai e filho, que também me fez eu poder fazer com que quando Marcelo foi testado para poder efetivamente assumir a organização, eu procurei e convidei um companheiro chamado Pedro Novis para ele assumir
em que ele assumiu em 2002. Eu quis concluir uma fase que não haveria mais retrocesso com referência à petroquímica, em função dos objetivos que nós tínhamos, e também as alavancagens que foram feitas pelo grupo. Eu queria estar com isso muito bem administrado, para não ter mal interpretação junto ao mercado financeiro. Então, me desliguei da área executiva, convidando o Pedro Novis para assumir, com não só dar continuidade aos nossos programas de crescimento, mas também da formação do Marcelo. Sim. Ele assumiu durante 7 anos aproximadamente, quando o Marcelo veio assumir em 98, 99, ou 2008, 2009. Então, antes, o senhor está falando que ele assumiu a presidência do grupo, ou da construtora? Marcelo já tinha, quando Novis assumiu em 2002, eu não me lembro bem se Marcelo já era ou se naquele momento assumia a presidência da construtora. Ele assumiu em 2002. Tá. Aí o Pedro Novis ficou na presidência do grupo de 2002 a 2008, quando então Marcelo assumiu. 2009. Tá. Hein? 2009. Tá. Pois não, pode prosseguir. Eu posso corrigir ou não? Essas datas. O colaborador pode consultar os advogados sempre, só para lembrar alguma As coisa, datas. só não esquecendo que... As datas. Não, pode, perfeito, sem problema. Realmente só não esquecendo que o depoimento é dele, mas pode ajudar ele em alguma... Pronto. Inclusive ele está com as anotações aí, pode consultar, e os advogados podem lembrar ele de alguma data que ele tenha esquecido, sim, doutora Mônica, sem problema. Pois não, doutora. Esse foi então, e aí em 2002 eu me desliguei e fiquei da área executiva, fiquei exclusivamente como presidente do conselho, seguindo esse aprendizado que eu tive durante 4 anos, de ter acumulado a presidência do conselho e a presidência executiva. Entendi. Esse, eu poderia, é um resumo daquilo que aconteceu na minha, vamos dizer, na minha trajetória na organização. Tá. Então... Alguma coisa mais relevante que você... E hoje, aí o senhor, depois que foi ficou só como presidente do conselho, o senhor ficou até quando como presidente do conselho? Continua até hoje? Continua até hoje. Mas não teve... Você chegou a se desligar em algum momento? Não. Não. Sigo como presidente do conselho desde 2002. Tá. E além de presidente do conselho, hoje o senhor tem algum cargo executivo no grupo? Não. Hoje. Tá. Bem? Sim, aí está me lembrando aqui, realmente, primeiro, com o surgimento do negócio do Lava Jato, que eu estava num processo de saída gradativa, estava pensando se eu ia colocar um presidente de conselho profissional ou se eu ia fazer algum daqueles assumirem. Isso eu estava ainda em reflexão quando surgiu as questões que Marcelo foi preso, e aí eu estava exatamente com os netos nesse momento, voltei para São Paulo e percebi muito claramente as coisas que iam efetivamente não ser nada de curto prazo, então resolvi me mudar para São Paulo e aí ter uma posição não de executivo, porque eu elegi imediatamente substituto de Marcelo, que era o Newton, que foi oficializado. Que hoje é o presidente continua o presidente executivo da organização, do grupo como um todo, e eu busquei dar o apoio a ele muito mais na área do pessoal, para que o clima não se deteriorasse. Entendi. Essa foi mais minha missão e isso fez com que eu tivesse... Voltei não, passei a morar em São Paulo. Tá. Isso com o aparecimento da Lava Jato, né? Agora, nesse período que o senhor ficou como presidente do conselho, além disso, o senhor fazia algum outro papel, como interlocução com autoridades? Qual era o seu papel, além de participar das reuniões do conselho? Alguma relação que a pessoa o senhor manteve,
apesar de não ter cargo executivo? Fazia. Eu não consegui passar, desde 2002 que eu vinha lutando, 4 pessoas. Um foi Antônio Carlos Magalhães, mas depois faleceu. Infelizmente não consegui passar ele nem para Marcelo, nem para Pedro Novis, nem para Pedro Novis, nem para Marcelo. E também o presidente da Venezuela, o Hugo Chávez, o Zé Eduardo Santos, presidente de Angola, e o Lula, porque antes, 2002, já foi o Lula. Antes disso, era o Fernando Henrique. Eu não tentei nenhuma transferência, porque já não precisava, porque até lá eu era o executivo. Entendi. Entendeu? Então foram essas pessoas com quem eu, não tendo tido a oportunidade de poder transferir essa relação, por diversas razões, uns não aceitavam, outros pelo convívio de 35 anos, não quiseram, e não valeu a pena insistir mais, e aí eu continuei dando esse apoio com essas pessoas. Então, o papel do senhor junto a essas pessoas que o senhor citou era fazer a interlocução com a empresa, né? Claro. Os temas eram relacionados também à empresa. Também, mas nunca eu tive com eles uma relação só de empresa. Quer dizer, eu sempre procurei ter com qualquer autoridade, principalmente nesse nível, uma preocupação voltada para os interesses do país e os interesses dele como chefe de governo. Entendeu? Que eu entendia que devia ser as prioridades, então procurava influenciar para que ele pudesse perceber, para quem tinha uma visão não só de Brasil como de mundo, capaz de poder contribuir, inclusive trazendo ideias que, sem dúvida nenhuma, muitas delas foram, o que existem hoje no país foi fruto dessas nossas provocações e contribuições. Vou seguir aqui. A gente vai falar em outros temas, outros anexos, alguma mais a miúde sobre esse relacionamento com alguma dessas autoridades, especialmente as que ainda estão vivas, né? Perfeito. Mas ainda nesse plano geral aqui, desse primeiro anexo, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema desse anexo, que é um panorama geral, especificamente da sua trajetória profissional e desse cenário geral? Porque aí o próximo tema vai ser um tema já mais específico. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, ou se os advogados quiserem também fazer alguma pergunta para o senhor, fiquem à vontade. Olha, só uma desculpa. Os colegas aqui também, eu não sei nem se eu apresentei, mas os colegas também vão fazer perguntas aqui. Fica à vontade, se quiser. Só aproveitando essa última fala do senhor, quão importante é essa relação empresariado, presidência de um país, que o senhor mencionou rapidamente, como é que o senhor vê isso como empresário, enfim, da experiência do senhor, o que é que o senhor pode falar dessa relação, sobretudo no contexto brasileiro? Olha, eu sempre entendi e sempre entendo que efetivamente, infelizmente, se deteriorou muito na questão de nivelamento por baixo das coisas. Mas a nossa linha sempre foi uma linha, e meu comportamento com eles e deles comigo sempre foram muito construtivo, muito positivo. Não tinha nada que significasse aquilo que hoje efetivamente se encontra na política de um modo geral, que não é hoje. Que esse é um ponto que eu botei aqui, doutor Sérgio Bruno, também, e que eu gostaria de dar uma ênfase. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal.
em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Que eles queriam ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Entendeu? Não exime em nada a nossa responsabilidade, não exime nada a nossa benevolência, não exime nada que nós praticamente passamos a olhar isso como normalidade, porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normal. E vou lhe dizer uma coisa, quando nós fomos para o exterior, nós fomos, e principalmente quando fomos para os Estados Unidos e Europa, que nenhuma organização brasileira de prestação de serviço foi, nós fomos com a finalidade de poder testar duas coisas. Porque sempre fizemos um processo de reciclagem. Todos os companheiros dessa organização já passaram pelo exterior, para eles terem uma visão de mundo, convivessem com concorrência efetiva. Concorrência real. Né? Real. Quer dizer, disputar, baseado em produtividade. Porque nos outros países, principalmente no Brasil, você não fazia muita engenharia, não. Nós dávamos ênfase à engenharia porque entendíamos que era a forma de a gente ter uma ascendência, um posicionamento diferente no exterior e ter condições de realizar de forma diferenciada no Brasil. Mas, no fundo, os problemas no Brasil e na maioria dos outros países, você tinha um problema de viabilização financeira do empreendimento. Como esse empreendimento se tornar rentável, criar divisas, etc., para o país. Como inserir ele dentro de um contexto que ele não seja exclusivamente algo que venha trazer benefício àquela comunidade, mas sim benefício àquele país como um todo, ao Brasil como um todo. Como você contribuir com ele vis-à-vis políticas públicas, etc. Era muito mais abrangente. Nos Estados Unidos, você faz engenharia. Você não se preocupava, ao contrário, o dinheiro já estava disponível antes da entrada. Nós iniciamos a obra, não existia projeto e não existia dinheiro. Você tinha de fazer projeto concomitantemente e tinha de providenciar a viabilidade financeira, a engenharia financeira para viabilizar aquele empreendimento. Então, este foi o que formou as empresas de engenharia brasileiras, se formaram nessa linha. E nós buscamos, e os outros infelizmente não foram, procurar também ver o outro lado. Por isso é que nós chegamos aonde chegamos e temos uma posição relevante, seja no hemisfério norte como um todo, para poder compensar e poder haver esse convívio para que os companheiros, os nossos integrantes tivessem essa percepção. Agora, volto, o que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa. A própria imprensa. A imprensa toda sabia de que efetivamente o que acontecia era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso?
Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Pois é. Sempre é um momento para começar a Eu resolver. acho perfeito. Mas o que me entristece é que existem, não vocês jovens, pelo que eu disse. Olha, isso teve uma influência para mim muito grande. Ver vocês, procuradores jovens, por isso que eu disse, eu nunca tive nenhum desalinhamento contra os objetivos. E vocês vão contar com a nossa organização. Na hora que a gente partiu, por convicção, vocês vão contar. E eu vou, a começar por mim, ser o colaborador, e vocês vão ver. E tenho demonstrado isso na prática. Não adianta dizer só, tem que praticar. Estou assim fazendo. Chegamos até aqui, né? Foi uma longa... Não tenha dúvida. Um longo processo. Não tenha dúvida. 9 meses de caminhada, né? Agora, os mais velhos, chefe, os da minha geração, me perdoe, eu não aceito essa omissão. Não aceito. Mas aí E de nenhuma área. Sim, mas é importante não, que haja compreensão disso. Isso é a realidade. Não, a gente captou. E a própria imprensa, vamos botar claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. E fica agora com essa demagogia. Me perdoe, eu realmente, eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa nas suas casas sobre o que é que a gente pode fazer. Então, nós estamos dispostos a dar nosso. E é por isso que eu considero as mudanças estruturantes fundamentais nesse país, para que todos também possam dar sua contribuição pela omissão que tiveram durante tanto tempo. Perfeito. Eu acho que esse que é o ponto. Estamos tentando mudar as coisas como vinham sendo feitas, né? Vamos ver se a gente consegue mudar e melhorar um pouco o nosso país. Podemos passar para o próximo tema? Então, mais alguma pergunta? Alguém, doutor Adriano, doutora Mônica, doutor Theo? Alguma colocação a mais ainda aqui nesse ponto? Então, vamos encerrar então o depoimento número 1 do doutor Emílio Odebrecht, realizado no dia 13 de dezembro de 2016.